Então, tá, gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Linguagens Interartes, comigo, professora Thalita Galvão. Então, hoje a gente vai começar a entrar num assunto que eu acho que é o principal foco desse nosso componente de Linguagens Interartes, que é tratar da literatura, tá? Então, hoje eu vou dar uma pincelada, assim, bem por cima, sobre a literatura da região norte. Apesar dessa região ter uma diversidade cultural muito grande, tem muitas festas, né? A gente viu que muitas festas tradicionais, de cunho religioso, principalmente, folclórico, tem danças, tem manifestações artísticas, como o Bumba Meu Boi, a Festa do Divino, enfim, muitas crenças, né? Mesmo assim, com todo esse acervo cultural, ela ainda enfrenta, é uma região que ainda enfrenta grandes desafios quando o assunto é educação. Então, principalmente o que se refere à educação básica, a região norte ainda sofre um pouquinho, tá? Então, de certa forma, essa falta de acesso à educação, ao acesso à educação de qualidade, né? Porque no país inteiro a gente tem escolas, professores, alunos, mas às vezes falta uma educação de qualidade. E isso meio que se refletiu na literatura. Então, isso tornou a literatura do Norte pouco conhecida, pouco disseminada pelo país. Mas isso não significa que não há literatura na região, tá? Então, a região Norte tem, sim, uma produção literária rica e regionalista, ela só não é muito disseminada pelo restante do país. E essa literatura, ela expressa a vida em contato com a floresta, com a natureza, com os índios, tá? A literatura da região norte também fala bastante sobre os rumos históricos e políticos, tá, da região, com destaque aí para os atos do Brasil Império, que influenciaram o desenvolvimento do norte. Então, lembra que nas aulas anteriores a gente comentou que a região norte, embora territorialmente ela seja a maior do país, mas ela tem poucos habitantes, e ela demorou a ser povoada, e ela começou a ser povoada pela influência, como que eu posso dizer, incentivo, achei a palavra, pelo incentivo do Império. Então, a literatura do Norte, ela também é marcada por muitas lendas, muitos causos, né? Tem muitas regiões, eu acho aqui mais na parte rural, a gente escuta muitos causos que fazem parte aí do nosso folclore, né? E essas lendas, esses causos têm muita influência indígena, como, por exemplo, as lendas aí da Iara, do Curupira, a lenda do Boto Cor-de-Rosa, né, que a gente já viu também, vocês fizeram pesquisa, produziram podcast acerca dessas lendas e de outros aspectos, né, culturais da região. Então, na literatura formal, um dos principais livros da região norte se chama Cenas da Vida Amazônica. Tá? Ela foi escrita pelo crítico e autor literário José Veríssimo. E outra obra que retrata bem também a região é o livro do Evaldo Cabral de Melo, que se chama O Norte Agrário e o Império, 1871 a 1889. É um nome bem compridinho. Então, observa aí que essas obras todas são linkadas aí com a natureza, né? E com as questões políticas também. Então, nós podemos dizer que os principais autores da região norte são o José Veríssimo, o Inglês de Souza, o Dalcídio Jurandir, o Antônio Tavernardi, o Benedito Monteiro. Tá? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o José Veríssimo. Quem foi o José Veríssimo? O José Veríssimo Dias de Matos, ele nasceu em Óbidos. Essa cidade, esse município fica lá no estado do Pará, tá? Ele foi escritor, educador, jornalista, estudioso da literatura brasileira, imortal e principal idealizador da Academia Brasileira de Letras, tendo como amigos o Machado de Assis, o Joaquim Nabuco e o Visconde de Taunaí, entre outros grandes escritores também da literatura brasileira. Então, como escritor, de sua obra destacam-se vários estudos sociológicos, históricos e econômicos sobre a Amazônia e suas séries de história e críticas literárias, tá? O Inglês de Souza, na verdade o nome dele é Herculano Marcos Inglês de Souza. Olha só a coincidência, ele também é de Óbidos, lá no Pará. Ele foi professor, advogado, político, jornalista e escritor brasileiro,
tido por alguns como introdutor do naturalismo. O que é o naturalismo? É aquela escola literária que ela vai dar muita ênfase para o realismo, tá? Ela vai se basear na observação fiel da realidade e na experiência das pessoas, dos indivíduos, tá? Mostrando que cada sujeito é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Então, tipo assim, você nasceu aqui em Campo Grande, você estuda na Escola Médica Vale Baís, seus pais são fulano e beltrano, você provavelmente vai ser dessa forma porque você é determinado pelo ambiente, pela sua hereditariedade. Então, é isso que o naturalismo acredita. Sabe aquele ditado, a fruta não cai muito longe do pé? Como se fosse isso, tá? Então, o Inglês de Souza, ou o Herculano Marcos Inglês de Souza, ele foi o introdutor do naturalismo na literatura brasileira e um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, assim como o José Veríssimo, ele também teve importância para idealização, fundação da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu inicialmente com o pseudônimo de Luiz Douzani, então ele não usava o seu nome verdadeiro, ele usava um pseudônimo. Ele tornou-se conhecido com a sua obra O Missionário, que ele publicou em 1891, e ele revela a influência de Émile Zola. Quem que foi Émile Zola? Foi um escritor francês que é considerado o criador e representante mais expressivo da escola literária do naturalismo. Então, observem que ele é um dos precursores do naturalismo no Brasil, mas por quê? Porque ele se inspirou, ele teve influência de um autor europeu, de um autor francês. Neste romance, que o missionário, né, ele descreve com fidelidade a vida numa pequena cidade do Pará, revelando agudo espírito de observação, amor à natureza, fidelidade às cenas regionais. Daí outro autor também, muito importante da região norte, é o Dalcídio Jurandir. Ele nasceu no município de Ponta de Pedras, também no estado do Pará. Ele foi romancista que analisou a vida da criança e dos adultos na humanidade paraense amazônica. E seus dois principais romances se chamam Chove nos Campos da Cachoeira, que foi publicado em 1941, e Marajó, publicado em 1947. Em 1940, após tantos reveses, né, ele consegue ganhar com esse livro Chove nos Campos de Cachoeira o primeiro lugar no concurso literário promovido pela revista Dom Casmurro. Então, graças ao prêmio, ele consegue lançar, por fim, o seu primeiro romance. Ele escreveu também para vários veículos e acabou como repórter da imprensa popular em 1950. Bom, e nos anos seguintes, como ele era jornalista, repórter, né, ele viajou para a União Soviética, para o Chile, ele publicou o restante de suas obras, inclusive em outros idiomas. E em 1972, a Academia Brasileira de Letras concedeu a este autor o Prêmio Machado de Assis, que foi entregue por Jorge Amado pelo conjunto de sua obra. Então, ele também é um autor muito importante e reconhecido entre o meio, né? Já o Antônio Tavernardi, o nome dele é Antônio de Nazaré Frazão Tavernardi, ou simplesmente Antônio Tavernardi. Ele é de Belém, no Pará. Ele foi um poeta e dramaturgo brasileiro. Ele iniciou seus estudos lá na vila de São João do Pinheiro, e depois ele residiu em Belém, fez curso de humanidades no ginásio Paes de Carvalho. Ele ajudou a organizar o jornal JPC, que era bastante divulgado na época entre os estudantes. Daí, lá em 1925, ele terminou o ginásio, e em 1926 ele ingressou na Faculdade de Direito do Pará, onde teve sua vida encurtada por ter contraído hanseníase. Infelizmente, faleceu jovem. Ele foi jornalista, dramaturgo, compositor, além de poeta lírico. Ele falava muito de amor, de morte e de esperança. Ele foi um dos redatores da revista A Semana, que é uma das mais importantes a circular em Belém, lá na década de 1930. Pesquisadores afirmam que o Tavernardi, né, o Antônio de Tavernardi, publicou apenas um livro em vida. O nome do livro chama Fêmea, mas um dos parentes dele
publicou depois um romance chamado Místicos e Bárbaros. Então, ele teve apenas 2 obras. O primeiro ele publicou em vida e o segundo foi uma publicação póstuma, né? Ou seja, ele já havia falecido e daí um familiar que publicou. Bom, daí tem ainda o Benedito Monteiro, ele nasceu em Alenquer, também no estado do Pará. Ele fez o curso de Humanidades no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém, que é a capital do Pará. Completou seus estudos, daí ele foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele cursou Direito na Universidade do Brasil, que hoje em dia é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ainda no Rio de Janeiro, ele foi jornalista na imprensa local e ele publicou o primeiro livro de poesia chamado Bandeira Branca. Ele bacharelou-se também em ciências jurídicas, ele exerceu cargos de promotor público, juiz de direito, ele foi secretário de Estado, foi eleito também deputado estadual, só que ele foi cassado, o mandato dele, né, lá em 1964, que é quando a gente estava no regime militar. Foi preso, ficou incomunicável, sim, por vários meses, ele foi torturado, teve seus direitos políticos suspensos por mais de 10 anos. Depois que ele saiu da prisão, ele dedicou-se ao exercício da advocacia agrária e à literatura, e daí foi quando ele publicou o livro Direito Agrário e Processo Fundiário. Mas também publicou vários livros de poesia e de ficção que constam dados bibliográficos. O principal livro de contos dele foi Carro dos Milagres, que foi premiado pela Academia Paraense de Letras. Também teve o romance A Terceira Margem, que recebeu o Prêmio Nacional de Literatura da Fundação Cultural do Distrito Federal. E mesmo enfrentando uma luta contra o câncer, ele ainda é hospitalizado, ele conseguiu concluir e lançar um livro que se chama O Homem Rio, que ele dizia ser o último sonho dele a ser sonhado. O livro O Carro dos Milagres, né, que é o livro de contos, ele foi durante vários anos consecutivos recomendados como leitura obrigatória para o vestibular, principalmente lá da região do Pará, né, com textos selecionados para interpretação pela Universidade Federal do Pará e por outras entidades também privadas de ensino superior. E ainda serviu de roteiro para peças de teatro e filmes de curta-metragem. E o poeta e escritor escreveu e publicou muitas obras, dentre elas também Maria de Todos os Rios e A Terceira Dimensão da Mulher. Bom, gente, então é isso. Hoje falamos só um pouco aí do cenário da literatura na região norte. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, tchauzinho, até a próxima aula.